Queridas irmãs e irmãos, hoje então celebramos o segundo dia da novena de nosso Pai São João da Cruz e nestes dias nós queremos a cada missa, a homilia, voltar-se para nosso Santo Padre, na sua doutrina, naquilo que Ele nos ensina. E ontem nós iniciamos essa jornada olhando para a primeira obra das grandes obras de São João da Cruz, que é a subida ao Monte Carmelo. E foi feita uma breve explanação do que é esta realidade através daquele quadro que São João da Cruz, aquele esquema, que ele fez para que tivessem ali as irmãs para as quais ele falava, pregava e dirigia. Elas colocavam dentro do breviário, aquele desenho do monte, significando a vida espiritual, o processo de perfeição na caridade, da união com Deus. E vimos o aspecto ascético desta realidade, iniciamos a ver este tema. Retomando brevemente, lá nós temos 3 caminhos, 2 deles imperfeitos, um errado e um imperfeito, e o caminho da perfeição que São João da Cruz nos propõe. Por que os 2 são imperfeitos? Porque eles são aquele caminho em que a alma, querendo chegar a Deus, acaba ficando ou presa aos bens da terra, buscando aqui descanso, buscando glória, buscando possuir, buscando tantas realidades, consolos, confortos, e presa às realidades da terra, ela não se une a Deus. Por quê? Para se unir a Deus é necessário o coração, a alma, ser dirigida até Deus, buscar Deus diretamente. Como se perde nas coisas da terra, acaba até saindo do monte. E as coisas do céu, as coisas espirituais, são aquela alma que busca a Deus, mas fica presa àquelas realidades que não são Deus. E nas coisas de Deus busca ali também consolo, glória, conforto. Busca realidades que, se não se desprender disso, também não vai chegar ao topo do monte, a união com Deus. Então, São João da Cruz propõe o primeiro caminho, o caminho do centro, o caminho da perfeição, a senda da perfeição, que é marcado por uma palavra. Quem conhece São João da Cruz, esteve ontem, sabe qual é esta palavra: nada. Nada, 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 nada. Nada de apegar-se aos bens da terra e nada de apegar-se aos bens do céu, que são coisas mais elevadas que as da terra, é verdade, Então a alma iniciante começou a progredir, começou a ter vida de oração, começou a receber de Deus luzes, começou a entregar a sua vida no apostolado, na missão, e busca Deus, vendo todas essas coisas de Deus, espirituais, elevadas, coisas do céu, que estão nela. E uau, fica encantada com tudo aquilo. Bom, acontece que essas coisas não são Deus puramente. E a alma até vai progredindo, mas vai mais lentamente e não se eleva, não progride, não se desenvolve na união com Deus, tanto quanto poderia se tomasse a senda da perfeição, que é esse nada. Esse nada, esse desprendimento, esta purificação, esta liberdade que a alma precisa ter em relação aos bens criados, a si mesmo, às coisas, aos prazeres e desejos e até mesmo aos bens do céu, para poder se unir a Deus. E até mesmo lá no topo, nada. Porque lá no alto do monte, na união com Deus, quando alcançamos a santidade na sua perfeição, só existe lá
a honra e a glória de Deus. Então, se unir a Deus, ser transformado em Deus, viver a vida de Deus. Então, essa é a nossa meta. E é olhando para isto que São João da Cruz propõe, então, este caminho de purificação da alma para se unir a Deus. Entendeu? Então, é preciso purificar-nos. É passar por um processo de purificação da nossa alma em duas partes. Na parte sensitiva da alma e na parte superior da alma, chamada parte espiritual da alma. Porque na parte sensitiva, nós temos todo o relacionamento com as coisas exteriores do mundo criado. E na parte espiritual, é mais interior conosco mesmo e com Deus, que acaba reverberando fora, sim, mas está mais dentro. Vamos entender, então, por que é necessária esta purificação. Aí que São João da Cruz vai dizer que esta purificação se chama noite, né? A noite que a alma precisa passar, a noite escura que a alma precisa passar. Por que que é a noite? E por que que precisa passar? Se nós conhecermos um pouco aquilo que é a alma humana e como funciona a nossa alma, olhando para aqueles que teorizaram isso, que viveram, observaram e colocaram para nós isso, como São João da Cruz, como São Tomás de Aquino e tantos outros, Santa Madre também, nós sabemos o seguinte: a nossa alma, ela tem os seus apetites. Né? O que são os apetites? É aquela capacidade que a alma tem de se agarrar a algo, de buscar algo, de querer algo para si, para alimentá-la. Esse é um apetite da alma. Qual é a finalidade? De usufruir disso e deleitar-se desse bem que a alma vê como uma realidade que pode enriquecê-la. Então, a alma tem os seus apetites. Só que esses apetites estão na parte sensitiva, a parte inferior, e estão também na parte superior, a parte espiritual. O que é essa parte superior espiritual? É as nossas faculdades espirituais da alma: inteligência, memória e vontade. Né? Então, na parte sensitiva, a alma deleita-se com aquilo que os sentidos captam. Então ela sente um prazer, sente um gozo. Ela tem o desejo, tem um apetite, experimenta aquilo e vem um deleite, né? Um prazer, uma satisfação. Ocorre que a nossa alma ela está desordenada por causa do pecado original, né? E nesta realidade mais sensitiva, quando nós pegamos nossos sentidos, por exemplo, o olhar, nós podemos ter a desordem no olhar e queremos ver coisas que, ao visualizá-las, aquilo dá uma sensação de prazer. Nossa, né? Já ouviu a expressão de comer com o olho? Né? A gente tem aquilo, mas a visualização das telas do celular, as imagens, isso, aquilo, desordem. E a alma tem um deleite, ela é uma satisfação. Nós vê aquilo, sente um deleite. Ouve coisas, sentido do ouvir. Então, começa a ouvir coisas e aquilo dá um deleite. Né? Sejam coisas lícitas, então você ouve uma música, né, romântica e apaixonada, e tal, aquilo, cria um deleite ouvir aquilo, na alma ressoa um sentimento gostoso, e a pessoa, meu Deus. Ou então ficar ouvindo fofoca, né? A última novidade do momento. O que aconteceu?
Fala, quero ouvir. É para rezar, né? Colocar em oração. É curiosidade, quer ouvir coisas. O deleite do paladar, né? Você tem certos alimentos que você deseja aquilo e come, meu Deus, isso aqui é o céu, isso é o manjar do céu, esse negócio aqui, né? E você começa a ter prazeres, gostos, e assim também no tato, mas também nos sentimentos, né? Nos afetos, porque tudo isso vai criando na nossa alma afetos, ou seja, vai fazendo com que a nossa vontade se volte para aquilo, se incline àquilo. Santo Tomás diz que o amor faz gerar uma inclinação ao objeto amado. Então a alma, quando começa a amar desordenadamente alguma coisa, ela se inclina para aquilo, e quanto mais forte for, mais a alma fica inclinada a ponto de chegar um momento em que a alma ama aquilo e começa a expulsar, né, ou enfraquecer outros amores. Então, se a nossa alma, na parte sensitiva, está apegada aos bens, às criaturas, por meio dos sentidos, por meio dos sentimentos, por meio dos afetos, está inclinada àquela coisa, está inclinada àquele bem, está inclinada àquela pessoa. Horas. São João da Cruz diz que a união com Deus se dá por meio da vontade, não é assim? É a transformação da minha vontade na vontade de Deus, é a união de vontades. Mas se a minha vontade se inclina para as criaturas, buscando deleite e prazer, porque aquilo me dá uma sensação gostosa, uma sensação de segurança, uma sensação de... a minha vontade vai ser fraca, não vai conseguir se unir a Deus. Entenderam? Então é preciso colocar os sentidos numa noite, ou seja, mortificar o desejo dos bens criaturais. É mortificar. Assim como São João da Cruz usa essa realidade. Você, à luz do sol, consegue enxergar todas as coisas, certo? E vendo todas as coisas, você se alegra, você fica seguro, você é capaz de ir até essas realidades e usar delas, e está tudo bem, tudo maravilhoso. Mas se você apaga as luzes, a luz do sol, ou a luz da sala, você fica como que às cegas e às escuras, e experimenta um vazio interior. Não é assim? Você fica meio perdido, meu Deus do céu, cadê? Onde que está? Né? Você passa por uma noite. Então você precisa colocar os sentidos numa noite. E aí tem a noite ativa dos sentidos. E depois tem a noite passiva dos sentidos. Colocar os sentidos na noite. Por isso precisa de penitência, renúncia, né? Você não buscar o desejo, o deleite que a sua alma, porque ela está acostumada àquele deleite, entendeu? Você colocá-la na secura, em todos os sentidos, no olhar, no falar, no ouvir, no tocar, no gosto, nos sentimentos, né? Porque também a parte superior da alma, a inteligência, a memória e a vontade, elas são alimentadas pelas sensações, pelos sentidos, ok? E aí, a sua inteligência, porque a nossa inteligência está desordenada, é que nós acabamos enxergando como bem uma realidade que na verdade não é Deus, e a gente quer se apegar àquilo para poder satisfazer, entendeu? Na sua inteligência. Então a sua inteligência ela está habituada a ler a realidade, se ler e a ler
bens que a sua alma precisa, entre aspas, como algo top, né? Que a gente tem aquele, eu preciso. Então, a inteligência fica doida nesse sentido. Mas a memória também, as coisas ficam na memória, e a gente imagina, e a gente recorda, e a gente cria afetos a partir daquelas sensações, daqueles sentimentos que ele fez, entendeu? E isso nos tira de Deus. E a vontade, né? A vontade, ela fica inclinada ao objeto amado, né? Porque a gente, Santo Agostinho diz, nós não vivemos sem amar, né? Todo mundo ama, o problema é o que eu amo, né? E a alma se inclina ao objeto amado para fazer dele. Então, também a vontade, ela vai ficar um tanto inclinada a isso. Então é preciso também fazer um processo de noite ativa do espírito, tanto dos sentidos, da parte sensitiva, quanto da parte elevada da alma, inteligência, memória e vontade. Vamos dar exemplos de noite ativa do espírito? Você entendeu o que é o espírito aqui, né? São as faculdades elevadas da alma. Então, São João da Cruz fala o seguinte, ele dá algumas dicas. Ele fala, olha, se você quer purificar ativamente a sua parte elevada da alma, a sua inteligência, a sua memória e sua vontade, você deve não fazer conta daquilo que você ouve. Né? Não fazer conta do que você ouve. Nossa, padre, mas o senhor tá top, hein? Meu Deus do céu, que coisa que o senhor tá, hein? Olha, muito bom. Se eu quero purificar a minha parte elevada, valeu, obrigado, tchau. Beleza? Eu não vou ficar preso a isso. Por quê? Alimenta a minha vaidade, alimenta a busca de compensação, alimenta, entendeu? Minha soberba. Eu não vou fazer caso disso. As sensações, nossa, aconteceu alguma coisa boa, maravilhosa. Meu Deus! Uau! Uau! Agora a vida está dando certo! Graças, obrigado, Senhor. Eu não vou me apegar a isso. Porque quando vier a paulada, entendeu? E aí? Você está com Deus? Você está unido a Deus? Ou Deus não está na paulada? Olha a paulada que ele levou lá. Então eu não vou fazer conta. Nossa, padre, mas como que o senhor está chato, né? Ultimamente, meu Deus. Como Santa Teresinha entrou no Carmelo, no primeiro dia que ela entrou, ela feliz, sorridente, a irmã falou assim, nossa, como você é insensível, né? Nem pensa nos seus familiares, tá tão feliz, né? Daqui a pouco ela estava mais recolhida, mais séria, chegou outra irmã e falou, como você está triste? Será que você vai conseguir se entregar para Deus assim, com essa tristeza? Você vai dar conta do Carmelo? Aí ela falou assim, eu percebi que eu não devia prestar atenção no que as pessoas falam, porque... Então você tem que começar a não fazer pouca conta do que você ouve, do que você sente, dos seus gostos. Nossa, essa comida aqui é gostosa, essa aqui... como tá bom? Tá bom, mas... E se vier alguma coisa ruim? Eu vou comer também, sobretudo se eu sei que é bom para a minha saúde. Eu não vou fazer conta do gosto. Né? Aí, disso vem a vontade. Né? Na vontade, a gente quer sempre a nossa vontade. Então a gente tem dificuldade de obediência. Então você vai colocar na noite sua parte elevada da alma, você começar a fazer conta do que você ouve.
Até mesmo dos seus sentimentos, você tem que colocar 3 pés atrás, né? Do que você está sentindo, calma. E crescer. Agora, na noite ativa do Espírito, São João da Cruz nos indica qual é o meio que a gente vai conseguir isso. É a fé. Né? É a fé. Ele vai falar que é essa escada escondida que tira a alma dessas prisões e faz ela livre, ela sair, né? Sair dos bens criados, sair desse movimento desordenado, dos apetites sensitivos, dos apetites espirituais, para poder se unir mais a Deus, encontrar Deus livremente. Então, de forma ativa, mas isso vai acontecer também de forma passiva. Né? Então, de forma ativa ainda, a gente precisa crescer na fé. Então, conhecer a verdade, conhecer as Sagradas Escrituras, conhecer o Catecismo, conhecer Jesus, rezar, ser iluminado pela fé, pela luz da fé. Né? Saber que o que eu penso de Deus, o que eu conheço de Deus é muito limitado. É muito limitado. Nossos conceitos são muito limitados. A gente precisa de fazer o caminho da fé, né? De esvaziar, como colocar isso às escuras, pedir a graça de Deus, pedir o desprendimento, pedir a purificação, pedir a graça, porque é óbvio que sem a graça a gente não consegue. Mas a gente precisa, Deus precisa ver a nossa boa vontade, o nosso esforço nessas coisas, ativamente, né? Colocando na noite nossos sentidos e as nossas faculdades no entendimento, nos pensamentos, na memória, na nossa vontade. Esse negócio de fazer sempre a nossa vontade, você precisa se contrariar, você precisa se deixar contrariar. Nas coisas mínimas, nas coisas pequenas, de um acontecimento do dia, de um trânsito que está uma loucura, daquele abençoado que passou e trancou você, e você dizer: obrigado, Senhor, e eu te ofereço esse atrasozinho que eu vou ter por conta desse abençoado. Porque não a minha, mas a tua vontade seja feita. O Senhor está permitindo isso para que eu me encolha, né? Porque quem quer sempre fazer a sua vontade está sempre irritado. E etc. Então precisa ativamente, né, escolher o caminho da obediência e da humildade. Esse desprendimento, esse desnudez da alma nos sentidos e nas potências espirituais da alma. Mas vai acontecer também de forma passiva. A noite passiva dos sentidos e a noite passiva do espírito. Sabe por quê? Porque a gente não consegue por nós mesmos, pelos nossos esforços, ou aquilo que é maiormente esforço nosso, sempre tem a graça de Deus, obviamente, mas aquilo que é nossa iniciativa, nossa atividade, a gente não consegue se purificar, se mortificar o suficiente. Não, a gente não consegue. Não tem como. A gente tem um momento da vida espiritual que a gente pensa que sim, que basta a gente fazer esforço, está tudo ok. Não. Deus precisa entrar. Quando a alma, o iniciante na vida espiritual, entrou nas primeiras moradas, né? Primeira morada, se converteu, o pecado, tal. Segunda morada, começou a ter vida de oração. Aqui eu já trago Santa Teresa, né? Terceiras moradas, já conseguiu disciplinar a vida, já está tal. O que acontece? A alma vai tendo tantos bens, tantas riquezas que Deus lhe vai comunicando, né? Na vida de oração, na vida do apostolado, no entendimento, os dons do Espírito Santo de forma ainda meio fraca, vão agindo na gente, entendeu? Naqueles que são iniciantes. Só que isso vai gerando, o que São João da Cruz chama dos pecados capitais na vida espiritual.
né? Soberba oculta. Então a pessoa começou a rezar, começou a ouvir a Deus, começou a receber luzes e começou a ver que a vida dela na prática também está mudando. Aí ela fala, mas gente, como que essa pessoa reza desse jeito? Olha o jeito que ela fica de joelhos. Mas que indiscrição, que coisa horrível. Aí a pessoa erra um pouquinho e fala, herege, esse herege, tem que ir para a fogueira. Né? Porque começa a julgar os outros. Começa a policiar, vira policial de todo mundo. Porque o meu jeito de rezar, o meu jeito de falar, o meu jeito de pregar, o meu jeito de conduzir, o meu jeito de sentar, o meu jeito de olhar os olharzinhos assim para o céu, é o certo. O seu, você olha assim meio torto, assim, ó. Coitado, né? Tá lá no porão. Pronto. Gula espiritual, né? A pessoa quer todo tipo de devoção, quer tudo porque cada devoção vai dar para ela um prazer, né? Uma sensação gostosa. Então ela quer mais esse, quer mais aquele outro, quer aquele outro, quer aquele outro, quer aquele outro. E assim vai, né? A avareza espiritual. Ele fala até de luxúria espiritual. Deus precisa entrar nisso. Então, a noite passiva. Você tinha muitas consolações e se achava o último biscoito do pacote. Porque quando você ia rezar, nossa, quantas coisas boas aconteciam. Não, eu sinto Deus assim. Gente, vocês não sabem como é bom ser católico e rezar. Meu Deus do céu, eu me arrepio falando. Né? Coitado desses hereges, pecadores que não sabem o que é rezar. Aí quando aparece alguém do lado, começa. Aí Deus começa. Aí você começa a buscar a Deus porque é gostoso. Você sente. Você, ai, Deus, é um prazer rezar. Então eu quero rezar por conta disso. Só que esse prazer não é Deus. Esse consolo não é Deus. E ainda está levando você para soberba, para gula, para isso, para aquilo. Deus precisa entrar, né? Aí ele começa a tirar os gostos na oração. Começa a colocar secura. Você não consegue mais meditar. Sua inteligência já começa a não captar Deus. Você tem dificuldades para rezar. Aí você começa a ficar desanimado. Porque você fala, meu Deus, eu estou perdendo Deus. Mas se isso é uma noite passiva que Deus está colocando, você não está perdendo Deus. Ele está preparando você para se unir a Ele. Então você tem que permanecer. Né? Aí vem tantas outras coisas que Deus vai colocando. Né? E o bom é assim, a gente vai rezar e pede para Deus, né? Para se purificar, para se unir, para amar, para ter virtudes, para ser humilde. Deus providencia para nós as oportunidades na vida, não preocupa. O problema é o que eu faço quando essa oportunidade bate à minha porta. Eu vou me deixar levar pelos apetites sensitivos desordenados, pelos apetites da minha parte espiritual desordenada, da minha inteligência, do entendimento, da minha memória, da minha vontade, ou eu vou deixar-me esvaziar e entrar nessa noite, mortificar e renunciar isso. Eu até estou sentindo o apetite, mas eu não quero isso. Eu quero a Ti, Senhor. E aí você vai ver que Deus vai começar a colocar a sua alma nessa secura. Na oração, com acontecimentos, com sofrimentos, com cruzes, com dificuldades, com pesares. Vai ficar mais trabalhoso as coisas, né? As coisas ficarão mais trabalhosas. Você não vai ter aquele gosto de fazer as coisas como fazia antes e que davam certo. Agora as coisas se tornam tanto pesadas. Deus está purificando a sua alma. E também nessa parte do espírito, que é mais profundo, né? Dos adiantados. Deus quer fazer essa purificação, essa noite ativa e passiva,
né, do Espírito para elevar-nos até o alto do monte. Então, meus irmãos, irmãs, saibamos dessas coisas, estudemos, né? São João da Cruz, Santa Teresa, mas mais do que isso, nós precisamos desta negação de si, esse desprendimento total dos bens criados, de nós mesmos. E isso só Deus pode fazer, entendeu? Isso que nos dá esperança, isso que nos dá esperança. É que é Ele quem faz isso. De nós, Ele só quer a colaboraçãozinha ali, né? Ver as nossas imperfeições. Mas que bom que Deus realiza isso em nós. São João da Cruz fala que ele só conseguiu sair de tudo isso porque sua alma estava inflamada do amor de Deus. Inflamada. Sair pela noite, de ânsias, de amor inflamada, sair desses elementos, dos sentidos, desses aprisionamentos, sem ser notado, por meio da noite escura, entendeu? Inflamado de amor, porque eu amo Jesus, eu quero amar mais Jesus, eu quero me unir a Ele, eu quero chegar no topo da montanha, eu quero ter a minha vida transformada, eu quero que Deus viva e haja em mim. Eu sei que eu só conseguirei isso, movido por este amor, por amá-lo, mas mais ainda, se Ele for colocando este amor em mim. E eu sei também que Ele quer que eu colabore com isso. Que eu entre na noite ativa, depois Ele toma conta da passiva, né? Que a gente também vai ter que responder ativamente, claro. Você vai ter que permanecer na noite. Às vezes não tem muito o que fazer, entendeu? Não tem muito o que fazer. É você permanecer confiante e aprendendo a ver, a conhecer a Deus pela fé. Fé pura. Aquela comunicação que Deus dá a nós. Que a gente não é capaz de, com entendimento, com inteligência, captar. Então, meus irmãos, é isso. Muita coisa, eu já falei muito. Mas muita coisa boa São João da Cruz nos traz. Leia. Subida ao Monte Carmelo, que ele trata das noites ativas, e leia Noite Escura, que ele trata das noites passivas. E depois leia, né, Cântico Espiritual e Chama Viva, que é a parte mais poética, assim, no sentido mais apaixonante da alma, que se apaixona por Deus, né? Esse amor que inflama. Leia lá e veja também os frutos que isso dá. Uma maior humildade, conhecimento de si, uma caridade com o outro, um conhecimento de si autêntico, verdadeiro, que você... Mas não é um conhecimento que você tem intelectualmente, não. Deus coloca na pessoa aquela concepção de si verdadeira. E a humildade faz gerar a caridade. Aí você não fica mais julgando os outros. Você vê as pessoas de forma diferente e você se entrega por elas. E Deus também é alguém diferente, que eu temo de forma mais pura, que eu adoro com todo o meu coração e a quem eu sirvo com alegria, com generosidade. Jamais pensando em mim, sempre na glória e na honra dele, que passa pelos irmãos. Então, que bom. São João da Cruz, rogai por nós.